Olá, gente, retornamos, estamos em mais uma semana unidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 19, denominado Respeito pela Vida. Vamos dar início. Entre os impositivos de evolução estabelecido pelos soberanos códigos, merece reflexão para a vivência o respeito pela vida, essencial ao equilíbrio e à felicidade humana. E eu acho que a gente pode ponderar que Joana aqui quis falar tanto a respeito de nós para conosco mesmo, para com a nossa vida, mas, sobretudo, também um amor e um respeito pela vida do próximo, pelos outros, né? Ela vai falar, é um capítulo bastante ligado ao egoísmo, né? Desse querer, que muitas vezes é isso que a gente deseja, né? O meu melhor, o primeiro, né? E muitas vezes se esquecendo ali dos outros, né? Então, se as minhas necessidades estão garantidas, não me importa o que está acontecendo com os outros, com as pessoas ao meu redor, com o mundo, não me interessa, né? Em geral, é muito o reflexo da sociedade que a gente vive, né? De que se tá tudo bem comigo, muitas vezes ali a gente amplia só um pouquinho ali para nossa família, se está tudo bem, então ok, né? O respeito pela vida abrange o sentimento de alta consideração por tudo quanto existe, não apenas detendo-se na pessoa, e sim em todas as expressões da natureza. Bonito também, sabe? Quanto mais a gente vai conhecendo sobre a vida, estudando, a gente vai vendo que está tudo interligado, né? Mesmo a natureza, que para nós é não está tão visível essa cooperação. Hoje já tem estudos científicos, já tem livros muito bacanas mostrando essa cooperação, inclusive existente ali no solo, né, das árvores que compartilham tantas coisas, tantos nutrientes que compartilham defesa também. Então, bonito a gente perceber que cada vez mais a gente vai se vendo interligado com a natureza, né? E que muito disso que a gente vive, seja dos problemas políticos, ambientais, né, do mundo em geral, são fruto mesmo de um egoísmo, da gente se considerar um ser superior e a parte, né, da natureza e até a parte da nossa própria humanidade, né, dos homens por si só. Então, essa visão de que nós somos superiores, né, o quanto isso nos debilita, no sentido de que a gente não vê valor e a gente não entende que tudo tem essa interligação bonita da vida, né? Quando não existe essa manifestação, depressem os valores éticos e todos os anelos superiores perdem a sua significação. Então, veja, se eu considero a minha nação, a minha crença superior aos demais, não é lógico que muitas vezes eu vá então empreender batalhas, seja política, seja territorial, seja religiosa, para fazer valer aquilo que eu acredito, né? E não é isso que a gente vê na sociedade hoje em dia, né? O indivíduo ou poucos indivíduos que se mantêm muitas vezes nessa postura de um pouco mais de superioridade, que querem deter a verdade, né? Sem verificar que o mundo é diverso, né? Que as possibilidades de crença, que as possibilidades de credo e tantas outras são muito distintas, né? Impulsionada pelos tormentos da conquista do sucesso aparente, a criatura humana, sem dar-se conta, possivelmente, vem descuidando-se dessa conquista valiosa, que é dirigida de início ao próximo e dele irradia-se para todas as formas existentes, vivas ou não. Então, veja, né, se o indivíduo mantém ou nutre isso de que o dele tem que ser melhor, maior, primeiro, que é desse egoísmo mesmo que a gente fala, não é? O quanto esses tormentos da conquista aparente, desse sucesso aparente, que vige tanto na sociedade, né, hoje em dia, o quanto isso nos debilita, né, o quanto isso nos enfraquece, seja como indivíduo, seja como sociedade, pode parecer que não, né, pode parecer que o indivíduo, na verdade, está se fortalecendo, mas é algo aparente, né, é algo que é uma posse efêmera, seja do dinheiro, seja do sucesso que hoje a gente tem, amanhã não tem, né, seja de um cargo que também a gente está passível a qualquer momento de perder, seja de alguma influência. Então, veja, se a gente
cria a nossa vida e se sustenta nessas bases frágeis, passageiras, né, momentâneas, que uma hora vão cair, esse indivíduo que parece fortalecido, na verdade não está, na verdade está enfraquecido, porque os seus valores estão deturpados, né? Então, a gente vê aí na questão do meio ambiente já há tantas possibilidades, mas isso de querer ganhar mais, de querer ganhar, né, sempre um pouco mais, é, o quanto isso não destrói o meio ambiente, né? O quanto com pequenas perdas, né, de dinheiro se poderia tanto salvar o meio ambiente ou fazer tantas políticas ou mesmo tantos mecanismos de salvar ou de degradar menos, né, a natureza, mas nisso de que não, eu tenho que extrair o máximo de tudo, né? O quanto a gente não perde como indivíduos e como sociedade também permitindo-se o egoísmo avassalador, graças ao qual a ambição pelo excesso descontrola os sentimentos de dignificação, impondo seu interesse em detrimento de todos os valores que dizem respeito aos demais. Então é isso que a gente fala, né, dessa supervalorização do eu, né, em detrimento aí do coletivo. E o quanto isso vai nos corrompendo como sociedade mesmo. Porque se todo mundo quer ser o primeiro, se todo mundo quer ser o melhor, se todo mundo quer destaque, se todo mundo quer dinheiro, né? Se todo mundo quer tudo do bom e do melhor, como é que a gente vai viver, né? Então, valores como cooperação, colaboração, né? Hoje em dia estão um pouco na moda, né? Isso dessa competição, desse individualismo, desse cada vez menos se importar com os outros, o quanto isso nos quebra como sociedade mesmo, nos enfraquece, enfraquece um vínculo, né? Em pensar ali uma corrente de pérolas em que cada um de nós é uma pérolazinha, mas que segue, né? Cumprindo o seu papel e e entrando aí no fluxo da vida, que seria essa cordinha que une todas essas pérolas, né? Imagina se uma pérola decide que quer brilhar mais que a outra e sair dessa corrente, né? O quanto esse elo todo também não se corrompe, também não se rompe, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso. Uma mesma coisa, né? Se uma analogia mesmo de uma célula cancerígena, né? É pensar que uma célula dessas adoecida, ela deixa de cumprir o papel dela, ela quer esse protagonismo e, portanto, ela se desenvolve, né, muito mais rápido, né? O desenvolvimento dela é muito mais rápido, mas ela contamina não só a si mesma, como ao todo. Então, no final das contas, a gente vai ver isso, que hoje em dia as pessoas não estão interessadas em fazer a sua parte, contribuir com o todo, né? Olha, eu quero destaque, eu quero o melhor, para mim, não importam muitos outros, e o quanto a gente não está criando mesmo células cancerígenas, né? Individuais, mas que também corrompem o coletivo, mas que também se autodestroem, porque no primeiro momento pode parecer que não, né? Que a pessoa está ali e que de algum modo vai ganhar esse destaque, mas como a gente diz, passageiro, de valores que são materiais que vão passar. Se não de uma forma a perder em vida, né? Quando morrer, vai passar também. E vai perceber que, na verdade, não é isso que realmente importa na vida, né? A excessiva prerrogativa de direitos que se faculta põe distância entre os diversos membros que constituem a sociedade, separando-os, lamentavelmente, e dividindo-o em classes medidas pelos recursos sociais, econômicos e nunca morais. Então, a gente vê uma sociedade dividida mesmo, de forma muitas vezes intelectual, de forma muitas vezes econômica, né, social, mas de forma alguma moral. Então, o que vale hoje em dia, né, são esses valores passageiros, é o dinheiro que as pessoas têm, é o status que as pessoas têm, né, a importância, a relevância que elas têm perante a sociedade, né, e não a moralidade, não se são realmente boas pessoas, né, se são pessoas que servem, que contribuem para o todo, esse não é um valor pregado socialmente, né, é valorizado. O abismo que se faz inevitável gera reações de animosidade, que se converte em ódios insanos, abrindo campo para as batalhas da violência doméstica e urbana, a desaguarem nas revoluções, nos atos de terrorismo e nas guerras nefandas. Olha só que interessante, né? Porque esse movimento egoísta é o que a gente falou ali dessa aula cancerígena, né? Ela primeiro corrompe o indivíduo, que depois corrompe ali a sua família, que é
que é como se fosse mesmo desarticula ali a família, porque se é uma pessoa que sempre está visando o seu bem-estar, né? Que as suas vontades sejam satisfeitas na sua hora e do seu modo, o quanto isso não desregula também o grupo social do qual ele pertence, seja no trabalho, né? Seja na família, seja em qualquer outro ambiente que ele frequente. Então, vai desarmonizar, né? Porque é uma pessoa que quer sempre o protagonismo, que quer sempre mais e melhor, né? Os melhores lugares, os primeiros lugares, né? Então, veja o quanto esse egoísmo, né? Vai formar um indivíduo que se vê superior aos demais e o quanto isso é deletério tanto para os pequenos grupos dos quais ele participa, como depois isso, né, por ser algo que vige socialmente, não é isso que criam, por exemplo, as guerras, não é isso que cria, por exemplo, os terrorismos, as guerras santas, né, as políticas em geral, essas guerras políticas mesmo. O excesso de tecnologia é responsável pela comodidade e pelo conforto exagerado para uns, com absoluta ausência para outros, fomenta o surgimento da desconfiança e da perda do respeito, que deve viger como preponderante em todos os atos e relacionamentos. A autopromoção e a fascinação por alcançar o topo nas diferentes atividades sem muito sacrifício, graças às propostas da mídia desvairada que estimula a mentira, a dissimulação, a aparência para que sejam logradas as metas, congelam na indiferença os sentimentos nobres, empurrando os ambiciosos para o desrespeito pelo seu irmão de caminhada, na torpe ilusão do triunfo pessoal a qualquer preço. E olha que esse livro, se não me engano, deixa eu ver aqui de quando que ele é, a primeira edição dele, porque ela já fala ali da tecnologia, né? De 2005. Olha, 21 anos aí depois, a gente falando um pouco mais disso e vendo esse processo ainda um pouco mais acelerado e um tema tão atual, né? Então, a gente vê os influencers, né? E não só eles, né? Toda a população em geral que prega mesmo essa autopromoção. Então, se são os primeiros lugares, se são os melhores lugares e todo mundo quer estar neles, né? Como diz aqui, e sem muito sacrifício, também tem isso de que a gente não tem que pagar um preço pelas coisas, não precisa de sacrifício. Né? A gente vê aí uma geração que prega mesmo que a gente não precisa de esforços, que as coisas têm que ser leves, né? E, e não é que as coisas têm que ser demasiadamente difíceis, mas que a resistência ela vai existir. E para a gente atingir outros patamares, outros degraus, é natural que a gente tenha que fazer um esforço maior do que aquele anterior. Né? E que as coisas que realmente valem a pena e que importam na nossa vida e que permanecem na nossa vida também são frutos, né? Dessa perseverança, dessa vontade mesmo de dar a sua batalha, de dar o seu melhor, e que muitas vezes isso está, assim, atrelado a um sofrimento, né? Mas que glorifica a alma, né? Que nos transforma em seres humanos melhores, que não é um sacrifício, uma autoflagelação por si só, né? Mas é um desafio, é um desconforto, mas que há de nos tornar melhores, que há de nos fazer evoluir mesmo, né? Então, a gente vê as pessoas querendo ganhar muito dinheiro, trabalhando muito pouco, fazendo pouquíssimo esforço, né? Então, é cada vez mais uma geração comum, né? Que prega esses valores. Olha, eu tenho que trabalhar pouco, eu tenho que pensar muito em mim, eu tenho que não me esforçar muito, não preciso de muito sofrimento, e onde isso há de nos levar, né? Como sociedade, não é? Ninguém, no entanto, pode ser feliz individualmente no deserto por onde deambula ou numa ilha isolada da convivência social. Então imagina, né, se a gente faz esse isolamento do eu, se é tudo do meu jeito, da minha forma, esse egoísmo, como é que a gente vai conviver? Né? Como é que a gente vai ser feliz, que é também na convivência, é também repartindo as experiências, a gente não, a gente veio como seres gregários, né? Para que a gente faça as nossas experiências a partir da convivência, a partir do aperfeiçoamento e dos atritos que porventura também possam existir. Né? Então, pregar esse mundo
sem conflitos, numa paz que é a ausência de qualquer tipo de desconforto, não é possível, né? Muitas vezes é uma utopia que a gente quer acreditar, né? E é interessante porque em vigendo esses tipos de valores, até as amizades, né? As amizades são por quê? Circunstanciais. As amizades muitas vezes não são baseadas em valores profundos da alma, mas em algo que a pessoa possa me dar, seja uma vantagem econômica, seja por ela ter, né, algo que vai me beneficiar, seja uma influência, em um seja uma influência no ambiente que eu desejo estar ou que eu desejo conquistar, né? Então a gente vai vendo que, tal como a sociedade é dividida muitas vezes em status e em dinheiro, as amizades muitas vezes são assim, né? E muitas vezes as relações em geral, não só as amizades, mas as relações afetivas, né? O que que eu vou ganhar com isso? Então, relações muito utilitárias, então pouco profundas, muito superficiais, né? Então, é pensar sobre isso. Ah, como é que eu escolho as minhas amizades? Como é que eu escolho as minhas parcerias? É porque eu desejo algo que essa pessoa tem ou possa me dar e que não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser influência, né? Pode ser algo ali que eu desejo. Então, é buscar essas intenções dentro de nós, né? Porque é isso, a gente fala da sociedade, mas nós a compomos, nós também somos parte disso. E entender por que que a gente se enreda muitas vezes nisso também, afinal de contas, nós somos um corpo social, fazemos parte, né, desse corpo social. Então, é pensar como é que eu escolho as minhas parcerias, como é que eu escolho os meus amigos, como é que eu escolho os meus ambientes. Será que é porque eu quero algo em troca, né? E das mais diversas intenções, né? Que a gente possa se questionar e se perguntar com verdade, para que a gente possa se entender e, se for o caso, remodelar, revisitar as nossas rotas, as nossas escolhas, seja de amizade, né? Então, é o amigo da balada, é o amigo da bebida, é o amigo da diversão, e muitas vezes relações pouco profundas, né? Que quando a vida aperta, né? E ela aperta, a gente muitas vezes não vai poder contar com ninguém, né? Por quê? Porque os nossos vínculos foram criados e foram sustentados e foram mantidos em bases muito frágeis. Assim também nos momentos de grande alegria, não é? Não são todas as pessoas que conseguem suportar a nossa felicidade, são aquelas que verdadeiramente nos amam também, né? Então, esses momentos, sejam de dificuldades extremas, como também de felicidade, né, são testes para a gente ver, né? Continua ela. Acredita-se erradamente que, em se possuindo dinheiro e desfrutando-se da projeção política, social, com facilidade compra-se a afeição, consegue-se o companheirismo. Talvez isso aconteça, mas não em relação à pessoa e sim aos seus recursos transitórios, no que resultam mais solidão e desconforto interior. Olha que interessante, né? Porque muitas vezes também, quando a nossa vida está tranquila, quando os recursos são fartos, quando eu tenho um cargo, quando eu tenho uma posição social mais relevante, eu estou cheio de amigos, né? Muitas vezes isso se dá não à minha pessoa, mas aquilo que eu possuo, a utilidade que eu tenho para todas essas pessoas, não é? E realmente, quando a vida aperta, são poucas as pessoas, né, que se mantêm ao nosso lado, que realmente vão ser apoio, que realmente vão ser sustentáculo para nós, né? E mais, né? Muitas vezes a gente acha isso, olha, o dia que eu tiver mais dinheiro, o dia que eu tiver mais influência, eu vou ter mais amigos, eu vou ter parceiros afetivos melhores, mas sempre vai ficar aquela pulga atrás na orelha, né? Veio por quê? Porque realmente te ama e te vê como a pessoa que você verdadeiramente é, ou se uniu a você e está próxima a você por conta daquilo que você tem, né? Então, a ver que isso muitas vezes gera um desconforto ainda maior e uma solidão, né? E essa solidão do estar acompanhado, né? Às vezes está assim no ambiente lotado, cheio de pessoas, né? Num círculo de amizade, de influência, de dinheiro, mas aquela solidão profunda. E a gente vê muito é, artistas, né? Entrando em depressão e muitas vezes até cometendo suicídio, e estando ali no ápice da carreira. A dizer que não é o dinheiro, que não é a influência, não são esses recursos transitórios que passam, que são o que realmente importa, né?
no que resultam mais solidão e desconforto interior, que respondem pelos abusos do álcool, das drogas químicas, da vilania emocional e sexual, a que muitos se entregam em fugas espetaculares e trágicas. Então, essa é a primeira parte. É que a gente possa refletir se a gente tem se respeitado, dado o devido valor a nós, que também é muito importante, né? Mas também, se a gente está sabendo cooperar, se a gente não quer que a nossa vontade prevaleça a qualquer custo, né? Que seja o nosso ponto de vista, na nossa hora, do nosso modo, porque, né? Muitas vezes a gente está num egoísmo muito grande, numa individualidade que paira ali, que beira mesmo o egoísmo, que é de achar que o mundo tem que ser e vai ser conforme eu espero e desejo, não é, né? E muitas vezes é inclusive quando os nossos desejos e os nossos caprichos não são atendidos que a gente verdadeiramente vai crescer e vai conhecer o que a vida realmente é, né? Então, compreender que para que a gente cresça, a gente tem que crescer nessas boas intenções, né? Em buscar boas amizades, em buscar boas parcerias por meio da moralidade, não da utilidade que essa pessoa venha a ter na nossa vida, né? Então é se perguntar, né? Por que que estou me aproximando dessa pessoa? É por algo da alma? É por algo moral mesmo? Ou é por alguma utilidade? Porque a gente refina, né? Refina essas utilidades. E muitas vezes elas continuam ali, né? Continuam a viger ali dentro de nós. Então que possamos pensar sobre isso, né? Muito obrigada. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. E uma ótima semana para todos nós, viu? Até logo, gente.